Grupo Folha da Manhã. São 7h15. Bom dia, ouvintes da Folha FM. Nós estamos no nosso Facebook, nas nossas redes sociais, e você pode também acompanhar o programa com imagem e áudio através do site da Folha FM, www.folhafm98.com.br. Eu tenho aqui no estúdio, já é um prazer, já é a segunda ou terceira vez que você está aqui conosco, o José Roberto Crespo, que é o presidente do Sindicato dos Médicos de Campos. E a gente eu estou aqui ansioso aqui esperando o Arnaldo. O Arnaldo tem um conhecimento muito grande, todo o desenrolar, desde as greves, desde os acordos que um lado diz que não foram cumpridos e o outro diz que sim e tal. E essa troca de acusações que na verdade não é benéfica a ninguém, né? E a situação do munícipe acaba sendo o mais prejudicado. Mas eu dou as boas-vindas ao Zé Roberto. Zé Roberto, bom dia, obrigado por estar aqui. Você é sempre muito solícito conosco. Bom dia a todos da Folha FM. É um prazer novamente estar com vocês para discutir as questões da saúde na nossa cidade, na nossa região. É importante, né, nesse momento de ebulição da questão do vírus, do coronavírus, que a gente tenha tranquilidade e obedeça, na verdade, o que as autoridades estão preconizando, né? Os órgãos responsáveis, a vigilância sanitária e os departamentos, né, de vigilância do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado e da nosso município. Eles estão preocupados, estão se organizando para que a cidade se proteja, na verdade, e a população se sinta em condições de ter um encaminhamento organizado e que dê cabo às suas dificuldades. E a vida normal, né? Com certeza. Zé Roberto, antes da gente entrar no assunto dos médicos especificamente, que girou e que provocou uma grande controvérsia essa semana toda, vamos falar um pouquinho dessa história do coronavírus. Nós vimos, inclusive teve na Globo News ou na Band News, não lembro agora, mas eu sei que vi um médico muito considerado, que é um patologista, que é o Dr. Benny Schmidt, que é filho, inclusive, de um grande pediatra que foi o criador do teste do pezinho, que era o pai dele, José Smith. E ele fala que existe um pânico coletivo. Ele se firma nisso. O pânico coletivo não ajuda a ninguém. Às vezes cria-se um pavor, as pessoas ficam desesperadas e não sabem nem por que estão tão desesperadas. As informações não são claras, né? E às vezes uma pessoa com um sintoma de gripe, uma coriza e tal, vai para o hospital, às vezes ocupa um espaço de uma pessoa que está em situação grave. A gente sabe que o Brasil tem problemas de leitos hospitalares, tem problemas de atendimento, ninguém está escondendo, nunca ninguém escondeu isso, na verdade. E nós já vimos através dos anos, Zé Roberto, situações, por exemplo, de falsas notícias, que não é o caso, mas falsas notícias que acabam levando a uma histeria. Como foi o caso de uma moça que foi acusada de ter sido pedófila ou ter abusado de uma criança, e não era ela, não era a escola, e acabou que ela morreu, foi linchada. Às vezes, em estádios, um falso alarme de desabamento, de fogo, ou numa festa, as pessoas saem correndo e acabam sendo pisoteadas e mortas gravemente. E outro ponto que isso é para justificar que a histeria coletiva, o pânico coletivo realmente atrapalha muito mais do que ajuda. E eu queria perguntar uma coisa a você. Muitos, e é um assunto que esteve em pauta recentemente, que é a obrigatoriedade, por exemplo, de se internar uma pessoa que está
num estágio de vício tão grande que ela pode se matar a qualquer momento. Então, antigamente a pessoa só podia ser internada se ela quisesse. Aliás, essa é mais ou menos o comportamento, o procedimento. Mas muitos defendem que, não, peraí, a pessoa já não está nem em condições de decidir por ela, então a família ou quem quer que seja, o Estado pode até interná-la para salvar a vida. Mas no caso, então teoricamente isso é opcional, mas no caso de uma epidemia não é opcional. Você tem que, se essa Secretaria de Saúde, o órgão competente, determinar que você está com um vírus X e que você tem que ficar no isolamento em casa, você tem que obedecer. Não é brincadeira, nós não estamos brincando. Na verdade, quando você fala num momento como esse, de uma epidemia, de uma pandemia, de uma doença que acomete a população como um todo, o Estado entra, né, como o grande responsável por essa... O Estado, a gente fala, é o governo, né, de todas as formas, federal, estadual, municipal. Então, ele entra como o grande orientador e responsável por todas as ações. Então, a população ela tem que obedecer aos órgãos de vigilância, às determinações das autoridades, para que ela não seja contaminadora ou ela perpetue a doença para outras pessoas. Então, é o papel do Estado organizar esse sistema. Então, não há como as pessoas fazerem uma autodeterminação dos seus caminhos. Os seus caminhos são determinados por uma autoridade maior que defende a população como um todo. Uhum. Você acredita, Aloysio colocou aqui, e eu acho que ele tem toda a razão, que nesse momento de uma preocupação coletiva, não vou usar pânico não, uma preocupação coletiva de todos, que sai em busca de álcool gel, de máscara e acaba, não tem no mercado, e aí incentiva também o mercado negro, aquela coisa toda, a falsificação. O custo triplica. Então, diante dessa situação, Aloysio tocou aqui um assunto muito importante. Morreram e ainda vão morrer muito mais pessoas de dengue do que de um coronavírus. E as pessoas usam máscara e botam gel na mão, mas não tiram a água acumulada do seu quintal. Na verdade, a dengue, a transmissão acho que é muito mais forte do que o corona. O corona parece que você tendo a doença, você transmite para 2,47, 3 pessoas, né? A dengue, ela é muito mais forte, essa transmissão. Então, claro, a gente é um país subdesenvolvido, um país de terceiro mundo, é um país em que a população, ela agora está começando a se conscientizar de que ela também faz parte de um coletivo, né, de uma sociedade. Então ela tem os compromissos de guardar seu lixo, de não deixar a água parada, todos esses trabalhos educativos que a gente vem fazendo isso desde de alguns anos para cá. A escola, o professor, ele é o grande, vamos dizer assim, o iniciante, o incentivador de todas essas políticas de proteção à saúde, à educação. Vamos usar, tem uma palavra que está sendo usada muito, é o grande transmissor do bom comportamento. Sim, é isso. Né? Então eu acho que você vê que as gerações mais jovens, elas têm essa preocupação com a água, né? com o lixo, com a separação do lixo da nossa casa. Os filhos sempre estão orientando, policiando os pais nessa situação. E nossa cidade, uma cidade de planície, né? Uma cidade que tem os bolsões, como você fala, mesmo aqui na rádio, de vez em quando, as bacias que aí acumulam água. Então, é preciso mesmo que as autoridades que conhecem esses locais que são mais... têm mais dificuldade de drenagem, que estejam sempre com as suas galerias pluviais livres, limpas, né? E, então é isso,
a cidade e a região e o país como um todo, né, ela tem que estar preparada para esse investimento, que é um investimento que a gente não vê, mas que é um investimento que salva a vida, que protege a vida, que protege a saúde. Então, é cada vez mais a política de investimento na infraestrutura das cidades. Engraçado que o Dr. Nélio Artiles, que esteve aqui, que é um infectologista, ele disse que a máscara, por exemplo, ela tem uma função, por exemplo, se você está contaminado e usar a máscara, ela reduz a possibilidade de você transmitir. Agora, se você não tem nada, usa uma máscara e não lava a mão para arrumar a máscara, você está contaminando a você mesmo. Quer dizer, esses comportamentos que você falou muito bem na escola, onde você tem crianças, onde elas têm uma capacidade de absorção muito grande dos comportamentos. Eu me lembro um jornalista da Globo News, Otávio... Bom, o sobrenome não... Otávio... Não, Mesquita é o outro. Não é o Otávio Mesquita. Ele dizendo que ele entra no carro e ele lembra que, eu vou botar o cinto. Quando ele olha para trás, os filhos já colocaram. Então, a história da geração mais jovem, ela já está mais consciente. Eu vejo, por exemplo, filhos e sobrinhos já olhando, quando tem um lixo, o azul, o vermelho, o amarelo, procurando, vamos botar aqui onde é de plástico. Esse aqui é de orgânico, então vou botar o restinho do sanduíche aqui. Agora, o papel eu boto no papel. Né? É toda uma conscientização que já vem sendo trabalhada, né, para que as pessoas encaminhem para esses valores que são, às vezes, mínimos, como você falou, é um cinto de segurança, mas é um valor que protege a vida, que dá cidadania, né, como um todo. E aí é a cobrança que a sociedade tem que fazer nas fábricas, nos carros, que a gente hoje precisa ter carro com airbag, com todas essas seguranças, os lixos biodegradáveis, todas essas situações que a gente tem que buscar, até porque a gente precisa... Nós somos um país de 500 anos, né? Então, você é um país jovem, muito jovem. Então, e somos considerados mesmo, em muitos momentos, pelas grandes multinacionais, como vamos ganhar dinheiro no Brasil, né? E às vezes vem tecnologias que já estão ultrapassadas, né, nas grandes potências e vêm para cá. E a gente hoje tem que, como a globalização está, né, você tem que exigir que a gente também tenha conhecimento, ou pelo menos acesso a os grandes ensinamentos que existem no mundo, né? Então, a informática nossa é de primeira linha, né? Mesmo com dificuldade de transmissão e tal, mas você vê que nós temos computadores, estrutura, conhecimento, profissionais né, a mídia digital. Né? Então, cada vez mais a gente está evoluindo e crescendo. Bom, antes da gente, no bloco seguinte, da gente conversar especificamente sobre o assunto das greves e dessas notícias, dificuldades e notícias, para a gente chegar lá, ter um pequeno intervalo e depois chegar lá, queria que você falasse um pouquinho, porque a medicina brasileira, Zé Roberto, ela é considerada, ela é reconhecida mundialmente. Várias especialidades, então, elas são ponta, não só a medicina como a odontologia. Elas são ponta, realmente. No mundo inteiro sempre se reconheceu a cirurgia plástica brasileira como uma das 5 melhores do mundo. Cardiologia, o Brasil, sim, lá em cima. Neurocirurgia, nossos neurocirurgiões são sensacionais. E a gente sabe da dificuldade que é enfrentar tudo isso. Como é que você acredita que se pode combinar
um conhecimento, uma habilidade, um talento tão grande que nós temos em geral na nossa medicina, às vezes com falta de gaze, com falta de algodão. É isso que eu queria saber, como, na tua opinião, como isso sobrevive. Então, na verdade, essa é a grande angústia das entidades médicas brasileiras. Se você for conversar com alguém da Associação Médica Brasileira, né, da Federação Nacional dos Médicos, do Conselho Federal de Medicina, essas entidades elas vêm ao longo de anos, 20 anos, brigando, no bom sentido, para que a gente mantenha e tenha esse tipo de alto nível de formação médica que a gente tinha até algum tempo atrás. Você é da geração em que o Rio de Janeiro era a capital da saúde brasileira, né, em que tem um hospital, que é o Servidor do Estado, que um andar inteiro era o andar da Presidência da República. Tapete vermelho, tudo, era o andar da presidência. Os presidentes em Brasília vinham para o Servidor do Estado. Eu cheguei no final dessa época lá no Rio, né, em que o andar do servidor era o andar da presidência, dos ministros e tal. O cara chegava, descia de helicóptero e era o andar que só as autoridades de Brasília eram atendidas. Uhum. Não ia para o Albert Einstein, nem para o Sírio-Libanês. Vinha para o Hospital do Servidor do Estado, onde tinha os professores, os médicos mais renomados do Brasil. Hoje a medicina ela se estendeu para outras capitais, né? São Paulo hoje despontou em relação ao Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, né? O próprio Nordeste, que a gente que não tem muito... Eu acabei conhecendo mais, até por conta do sindicato, dos médicos, viajar em alguns... A gente vê o seguinte, a região Sudeste, a região Sul, Sudeste, basicamente São Paulo, Rio e Belo Horizonte, ela tem muita ligação com a medicina americana. Já o Nordeste, ela vai para a Holanda, para a Bélgica, para outros que é a cultura, né, holandesa lá. E o Sul vai para Londres, vai para a França, entendeu? Então, nós somos muito ricos, né, em informação. E a gente tem a habilidade do brasileiro, que ele, numa dificuldade, ele monta uma estrutura, vamos dizer assim, uma técnica, de repente, e dá certo, e isso perpetua. Você falou do Hospital dos Servidores do Estado, que é ali no centro da cidade, sim, lá ali perto Sacadura Cabral. Na Sacadura Cabral. A Santa Casa no Rio de Janeiro, ela chegou a ser o maior centro das cirurgias plásticas de alta complexidade, uma equipe montada pelo Yves Pitangui, de queimados. Sim. Né? E o Yves Pitangui, ele ia diariamente à Santa Casa, acompanhava todos os seus pacientes. Isso não é bajulação de Yves Pitangui, nada disso. Real, tem uma geração de profissionais em Campos, tem um colega meu. Vários. Uma geração de profissionais que foram ex-alunos do Yves Pitangui, como do Paulo Niemeyer, como do pessoal da radiologia, né, que a Santa Casa também foi um grande formador de profissionais. Então, você vê que é um hospital hoje com aquela fechado praticamente, não se consegue reabrir. Eu até tenho conversado com alguns colegas do Rio de Janeiro que a Santa Casa virou um centro de formação de algumas faculdades, Souza Marques, alguns outros faculdades dali da região. Os alunos aprendiam, estudavam ali e hoje a Santa Casa fechou praticamente, tem alguns ambulatórios, mas internação não tem. A vigilância fechou e aí não consegue reabrir por várias dificuldades, a cozinha tem que ser toda reformada, industrializada, né, e o custo parece ser muito alto, então eles estão com muita dificuldade. E o Rio de Janeiro teve os grandes profissionais do Brasil, né? Todos os colegas na geração de 80, 90, 70, né? Então eles vinham para o Rio de Janeiro se formar, né? Eu sou da geração lá do pessoal da gastroenterologia do Hospital do Andaraí, em que o
o professor Luiz Leite Luna, Kleber Vargas, formou uma geração de profissionais. E a gente até brincava que ele não dava oportunidade para o pessoal do Rio, só o pessoal de fora. Aí a gente do Rio tinha que buscar outro caminho. Eu esperar a chance, entendeu? Então, porque não, eu quero um cara lá de Curitiba, do Recife, porque na verdade os doentes vinham para ele depois, né? E outros profissionais. Pois é, e nós vemos... outra coisa, eu acho que a legislação brasileira prejudicou muito, porque hoje em dia, para você contribuir, por exemplo, aqueles que contribuíam para a Santa Casa, a Beneficência Portuguesa, como foi o caso do Antônio Hermílio de Moraes, por muitos anos, na Beneficência de São Paulo, e outros no Rio de Janeiro, em lugares do Brasil. Antigamente você contribuía, você não precisava fazer alarde, não é aquela história do que a mão direita dá, a esquerda não fica sabendo, mas você, quando contribui com uma quantia vultosa, você quer ter um benefício no imposto de renda, sim, ou alguma coisa, e hoje em dia a legislação é um pouco complicada, não é tão fácil assim. Você não pode mais direcionar se você direcionar a sua doação, você perde o direito de abater do imposto de renda. Tem alguma coisa nesse sentido que prejudicou um pouco. Na verdade, ainda existe esse tipo. Eu acho que os governos eles dão isenção do ICMS das empresas quando você. A empresa tem, quer dizer, você pega uma declaração, uma nota em que você pegou aquele recurso e investiu lá. Mas a empresa tem que ter a certidão negativa de débito para poder checar, né? Quem faz muito isso no Brasil hoje é o Hospital de Barretos, né? Que o diretor-presidente tem uma relação muito boa que é acho que é um latifundiário, um fazendeiro, alguma coisa da região, e ele investiu muito como direção do hospital, e ele fez uma relação de algumas com artistas, né, atores do Brasil, e isso está perpetuando. Você vê que muitas pessoas fazem shows, principalmente o pessoal do agro. Do agro, então. Porque ele tem ligação com o agro. E aí você vê investimentos fora do SUS, vamos dizer. São doações, como você falou. Hoje a tabela do SUS está completamente defasada há mais de 20 anos, então muitas vezes o hospital ele não consegue sobreviver. E aí que a gente, como você estava perguntando, como é que sobrevive, né? Então é importante que as sociedades, né, regionais, as cidades, os grandes empresários, eles tenham essa noção, na verdade, e de que se ele cresce, ou se o hospital cresce, ou se a escola cresce, a cidade cresce. Então você vê, Campos hoje é um polo de formação acadêmica, né? Você tem um percentual importante de alunos de outras cidades morando em Campos, estudando em Campos, formando em Campos. E isso é importante. Então a cidade precisa oferecer essa oportunidade para as pessoas. Você faz uma faculdade de medicina que dura 6 anos. Você automaticamente, muitas das vezes, você namora uma pessoa de Campos, você acaba casando com uma pessoa de Campos. Você vira campista, né? Então a minha turma, acho que 50% dos colegas talvez tenha ficado na cidade, e uma grande parte era de fora, poucos eram de Campos, mas aí casa com um colega de turma, com alguém da própria comunidade, e ficam na cidade. Então, a famosa brincadeira da água do Paraíba, né? Bebe água do Paraíba, acaba voltando e ficando, né? Chegando e ficando. É isso. Então, é preciso olhar, como a gente fala, que é a economia de comunhão que a gente diz, né, em algumas leituras que eu faço. É você distribuir seus lucros, né? Você tentar... Não, eu posso investir aqui, eu vou ganhar menos, mas eu vou investir no meu funcionário, eu vou investir na minha empresa, retornar na minha empresa para melhorar a qualidade do meu ambiente. Então, não é só o retorno para o próprio patrão,
que ele também consiga distribuir esse lucro ou esse ganho de alguma forma que estimule o seu entorno, né? o seu grupamento de trabalho. Pois é, bom, são 7 horas, quase 7h40, nós vamos a um pequeno intervalo, agora, nós conversamos até, apesar do coronavírus não ser nada muito agradável, mas o que nós conversamos até agora foram coisas mais até leves e tal, e orientações. Pediria até só para você fazer uma última orientação de como a pessoa deve evitar alguma coisa ou reduzir um pouco o risco. A parte da higiene pessoal mesmo, né? Na verdade, existe essa orientação da questão do espirro, né, de você tentar proteger o espirro com o braço, né, e ter esse compromisso mesmo de lavar as mãos com bastante regularidade. A higiene, né, com água e sabão, ela protege muito, praticamente. Então, o álcool gel pode ter ou não. Quem pode ter, ótimo. Mas também a água e sabão, ela resolve, vamos dizer assim, 99% das questões. Pois é. Então, nós vamos a um pequeno intervalo. Aí, quando voltarmos, aí realmente o assunto não vai ser tão agradável. O nosso responsável aqui pelo melhor café da cidade de Campos. O jabá, então. O negócio dele é cavalo. Não, o Cláudio Nogueira é um grande cavaleiro. Conversa fiada. Conversa. Não, domingo vai ter. E, Cláudio, eu sei, de manga larga. Manga larga? Que é um cavalo delicioso para quem anda. Bom, nós vamos a um intervalo, voltamos já, porque aí o assunto pega. É grande empresário mesmo que está doido. Só grande empresário. Só Vamos pessoal de Cardoso Moreira, da onde vai? E tal. Não, Cláudio Nogueira é de tal. Vamos ao intervalo do Folha no Ar, primeira edição, e voltamos. Arnaldo, está com diarreia, Arnaldo? Não sei. Bom, vamos lá. Voltamos já. O tempo todo.